Fala galera, eu sou o Túlio e tá começando agora mais um episódio do canal Reis do Crime. E se você gostou, já ativa o sino, deixa o like e se inscreve, galera. E hoje, galera, eu trago pra vocês um pouco sobre a guerra entre Sinaloa e o cartel Tijuana, a famosa família Arellano Félix. Já aproveitando a deixa aqui, Narcos na terceira temporada estreia sexta e vai retratar um pouco dessa história. E se você gosta do nosso tipo de conteúdo, cola pras redes sociais do TikTok e do Instagram também, meu povo. Eu espero que vocês gostem do vídeo e vamos pra ele! Se há duas famílias de traficantes de drogas que marcaram a guerra que plantou cadáveres no México nos anos seguintes, foi a luta sangrenta entre o cartel de Sinaloa e Los Arellano Félix. A batalha e a caça entre os membros das duas famílias no início dos anos 1990 foi a primeira grande guerra entre traficantes de drogas da história do México. Até então, os traficantes eram organizados por um único comando, sempre a cargo dos de Sinaloa. Mas a prisão dos chefes supremos e as disputas internas pelo território provocaram as batalhas mais sangrentas. Este ano, os Estados Unidos vão libertar dois de seus membros, o filho mais velho do chefe do poderoso cartel de Sinaloa, que nunca foi preso, Eumário Zambada, e um possível herdeiro desse império criminoso, Vicente Zambada, e um dos irmãos Arellano Félix, Eduardo. Acordos de colaboração com o sistema de justiça dos Estados Unidos, especialmente para o fornecimento de informações privilegiadas sobre o funcionamento dos cartéis à Agência Antidrogas, DEA, tem dado a eles o benefício de não passar o resto da vida na prisão. Prisões perpétuas, como a cumprida por Joaquim El Chapo Guzmán, parceiro de Vicente e Eumário em Sinaloa, é a pena usual para crimes de tráfico de drogas. No entanto, a declaração de Zambada contra El Chapo no Tribunal de Nova York, além da estreita cooperação desde sua extradição em 2010, salvou-o de uma vida atrás das grades e, embora as autoridades dos Estados Unidos não possam confirmar a data, ele estará em liberdade este ano. Algo semelhante acontece com Eduardo Arellano, embora seu papel na organização de Tijuana fosse bem menor e ele agisse mais como um informante. Sua sentença é cumprida em agosto. A libertação desses dois grandes nomes da droga revive na memória coletiva a batalha sangrenta dos anos 90. Uma guerra que ultrapassou os objetivos logísticos, o controle de territórios e fronteiras, e se tornou por mais de uma década uma questão de honra e traição, as duras regras que regiam o crime em outra época. Segundo a jornalista Anabel Hernandes, autora de O Traidor, sobre a vida de El Vicentino e seus convênios com a DEA, o principal arquiteto dessa antiga forma de acerto de contas é Ismael Eumário Zambada, pai de Vicente e chefe indiscutível do cartel de Sinaloa. O único capo de sua geração, 73 anos, que nunca foi preso pelas autoridades, apesar de ter traficado há mais de 50 anos, e que orquestrou, autorizou e ordenou a guerra contra Arellano Félix. O grande império criminoso controlado pelo Sinaloa, então chamado de Cartel Juarez, compreendia uma série de pactos de territórios que a guerra contra os Arellanos explodiu anos depois. Desde a década de 80, o chefe dos chefes era Miguel Ángel Félix Gallardo, que junto com Ernesto Fonseca Carrillo, Dom Neto e Rafael Caro Quintero, estabeleceram negócios com a poderosa organização de Pablo Escobar. Até então, havia também acordos tácitos com outros cartéis na fronteira norte do México por tráfico de drogas. Mas houve um ponto de inflexão no narcotráfico mexicano, o assassinato brutal do agente da DEA Henrique Kiki Camarena em 1985. A agência colocou os holofotes como nunca antes sobre esses criminosos mexicanos, acusados de um dos crimes mais hediondos contra um dos seus, e a caçada acabou com todos eles. Dom Neto foi preso em 1985, Félix Gallardo foi capturado em 1989 e ainda cumpre pena no México. E Caro Quintero, o único diretamente implicado pela agência no sequestro, tortura e execução de Camarena, preso em 1985 na Costa Rica. Em 2013, ele foi libertado após uma decisão polêmica dos tribunais mexicanos e atualmente está desaparecido. Mas a DEA não esquece, um ano atrás, ele pediu a maior recompensa para um criminoso, $20 milhões. Após o colapso do sólido aparato criminoso mexicano, o aparente controle dos sinaloanos vacilou. E as guerras pelos principais pontos de tráfego marcaram a década de 1990. Em que Eumário, um dos sócios mais antigos do cartel de Guadalajara, aliado de El Chapo,
travou a batalha que revive estes dias com a libertação de Vicente, um de seus eternos rivais, Eduardo Arellano. Tudo começou em Tijuana. A luta de El Mayo, que no início daquela década vivia nesta cidade fronteiriça com a Califórnia, para evitar que os Arellanos, então liderados pelos irmãos Benjamin e Ramon, os mais sanguinários, assumissem o poder absoluto da faixa de tráfego código da cocaína, acabou condenando à morte seu filho mais velho, Vicente, vulgo El Vicentilo. Segundo depoimentos de seu advogado e escritos do próprio Vicentilo ao jornalista Hernandes, os Arellanos tentaram assassiná-lo pela primeira vez em 1991, quando ele tinha apenas 16 anos. Este conflito é agravado pelos delitos de um jovem Chapo Guzmán, parceiro de El Mayo, contra os Arellanos para disputar seu lugar. E durante o início dos anos 90, houve ataques sangrentos nunca vistos até agora. Embora alguns analistas discordem sobre como começou a batalha com os Arellanos, todos concordam que a guerra entre os de Sinaloa e os de Tijuana foi a primeira grande batalha da droga. Essas guerras internas espalharam cadáveres pelo território nacional, mais tarde foram Los Beltrán Leiva e Los Zetas. Na Baja Califórnia, estado do qual Mexicali é a capital, chegou-se a dizer naqueles anos, segundo jornais locais que citaram fontes federais, que ocorreram apenas 2 tipos de mortes, os sinaloanos e os arellanos. Não sobrou mais nada. Tijuana foi colocada no Templo da Morte no México, pendurada em pontes, desmembrada em uma das cidades mais perigosas do mundo. A batalha entre Los Arellano e os de Sinaloa se tornou mais acirrada em 1992 com o atentado perpetrado por El Chapo Guzmán e Güero Palma, agora também aguardando libertação aos 61 anos, após 26 na prisão, menos do que o governo mexicano imputa novo acusações contra ele, em Puerto Vallarta contra os irmãos Benjamin e Ramon Arellano. O massacre na Boate Christine deixou 6 mortos e centenas de cartuchos. No meio do conflito, os irmãos Arellano Félix se infiltraram em um pistoleiro no círculo mais fechado do poder de Sinaloa. Primeiro ele seduziu a esposa de Güero Palma. Em seguida, ele a matou e enviou a cabeça para o marido em uma caixa de metal refrigerada. Uma semana depois, Güero recebeu outra mensagem macabra. Uma fita de vídeo que registrou como seus 2 filhos, Natalie e Héctor, de 4 e 5 anos, foram lançados de uma ponte com mais de 150 metros de altura na Venezuela. Mas o momento que marcou a escalada do confronto foi o assassinato do cardeal Juan Jesus Posadas no estacionamento do aeroporto de Guadalajara em 1993. O fogo cruzado no estacionamento foi entre os arellanos e os homens de El Chapo Guzmán. O governo mexicano atribuiu a morte do clérigo a El Chapo, até então conhecido apenas pelos ataques cruéis contra os de Tijuana, e o catapultou para a fama mundial. Guzmán foi preso naquele ano na Guatemala, embora em 2001 tenha escapado da prisão pela primeira vez. Apenas naqueles anos, no início dos anos 2000, começou o declínio dos arellanos. Em 2002, um dos irmãos poderosos, Ramon, foi crivado de balas em um carnaval em Mazatlán, Sinaloa. Segundo o jornalista Hernandes, anos antes haviam ordenado o assassinato da família de uma das esposas de El Mayo, além de ter provocado um atentado com carro-bomba contra si mesmo em Guadalajara, Jalisco. Uma semana depois, Benjamin foi preso, condenado nos Estados Unidos a 25 anos por tráfico de drogas. O mais jovem, Francisco Javier, conhecido como El Tigrilo, permaneceu como líder do cartel após a morte de seu irmão Ramon. No entanto, ele foi preso em 2006 pela Guarda Costeira dos Estados Unidos enquanto pescava em um iate a 25 quilômetros da costa da Baja Califórnia e foi condenado a 23 anos e meio também nos Estados Unidos. De Eduardo Arellano, vulgo El Doctor, cuja condenação por lavagem de dinheiro deste cartel é cumprida em agosto, presume-se que ele herdou uma organização criminosa em vias de extinção depois daquela guerra e da perseguição policial. Era sua irmã Enedina, seu filho e ele, que continuou o negócio quando o resto dos irmãos caiu. Mas, segundo Hernandes, é um erro acreditar que El Mayo considerou aquela batalha resolvida. O ódio de El Mayo pelos arellanos é infinito. Isso não significa que com a libertação de Eduardo comece uma guerra. Os arellanos praticamente não existam e não tenham mais capacidade de enfrentar o poderoso cartel de Sinaloa. Mas para um homem como Ismael Zambada é uma questão de honra que haja um ajuste de contas.
Uma década após a guerra entre as famílias, outro irmão, Rafael Arellano, que havia sido libertado em 2008, após sua captura em 1993 e extradição para os Estados Unidos, foi morto a tiros por um assassino vestido de palhaço em 2013 em Los Cabos, Baja Califórnia Sul. Mais de 10 anos se passaram e os Arellanos já eram apenas uma memória do passado sangrento do tráfico de drogas. A fusão com o cartel Jalisco Nova Geração ressuscitou mais uma vez a cruel guerra de famílias dos anos 90. E esse, galera, foi mais um episódio do canal Reis do Crime. E se você gostou, não esquece de se inscrever, ativar o sininho e deixar o like. E galera, eu já tava ficando louco pra sair essa terceira temporada de Narcos. E vocês, como que estão aí a expectativa? Pelo trailer que lançou, parece que ela vai ser da pesada, galera. Além de trazer também um pouco sobre o final de Amado Carreiro Férez e também muitos outros narcotraficantes, além de figurões do governo mexicano e também do governo norte-americano. Então, galera, já marca na agenda aí que é sexta-feira a estreia, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso aí, meu povo. Até a próxima!